Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só, na primavera de 2026, o campo de batalha na Ucrânia virou um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a gente ouve falar de uma contraofensiva ucraniana que está quebrando recordes. Do outro, a maior ofensiva russa do ano. Peraí, são duas realidades que não batem, né? Como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Vamos mergulhar nisso para entender o que de fato está rolando lá na linha de frente. Beleza. Para a gente entender essa confusão toda, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar a versão do avanço ucraniano. Depois, a gente vira o jogo e olha a ofensiva total da Rússia. Aí, vamos ver o ponto que une essas duas histórias. O custo absurdo, o custo em vidas. E para fechar, a gente dá uma espiada na batalha que rola nos bastidores, longe do fronte. Então a grande dúvida aqui é essa. Afinal, é a Ucrânia que está conseguindo quebrar as linhas russas numa contraofensiva? Ou é a Rússia que está com tudo para cima numa ofensiva gigante em toda a frente? Porque, sério, as informações que chegam de lá pintam cenários tão diferentes que parece que a gente está falando de duas guerras distintas. Certo, vamos começar então pela primeira versão da história, a que fala de um grande sucesso ucraniano e de um processo que eles estão chamando por lá de desrussificação. Olha, segundo essa narrativa, a Ucrânia não está só na defensiva, não. Muito pelo contrário. Eles estariam numa contra-ofensiva bem forte, retomando o território e, aos poucos, deixando as tropas russas numa situação bem complicada, bem frágil. E esse número aqui, ele é a prova principal desse argumento. Dá uma olhada. 260 quilômetros quadrados. Isso foi o que as forças ucranianas teriam libertado só nos 2 primeiros meses de 2026. Para se ter uma ideia, esse é o maior avanço territorial deles desde a contraofensiva lá de 2023. É um sinal bem forte de que, talvez pela primeira vez em quase 3 anos, o jogo no campo de batalha pode de fato estar virando. Agora, o mais interessante é entender o que destravou esse avanço. E a resposta, acredite, é tecnologia. A SpaceX foi lá e cortou o sinal dos terminais Starlink que a Rússia estava usando de forma ilegal. O resultado? Caos. Caos total na comunicação russa. As unidades que estavam infiltradas ficaram simplesmente isoladas, cegas, sem saber o que fazer. E aí, claro, ficou muito mais fácil para as equipes ucranianas irem lá, neutralizarem esses grupos e começarem a avançar, principalmente na região de Zaporíjia. E essa frase aqui, nossa, ela mostra perfeitamente o tamanho do problema para a Rússia. E o mais maluco é que essa análise vem de blogueiros militares russos, gente que acompanha a guerra de perto do lado deles. O Instituto para o Estudo da Guerra reportou isso. Basicamente, eles estão dizendo que essa tática de infiltração está falhando feio. No ritmo que as coisas vão, eles dizem que a vitória é praticamente impossível, uma miragem, a não ser que a Rússia mude toda a sua estratégia. Beleza, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado, a história completamente oposta. Nessa versão, esquece o avanço ucraniano. Aqui, é a Rússia que está com a iniciativa, lançando uma mega ofensiva de primavera-verão, com ataques, assim, por toda a extensão da linha de frente. E para a gente ter uma noção da escala disso, se liga nesse número, 619. Esse foi o número de ataques que as forças russas fizeram em só 4 dias, ali entre 17 e 20 de março. Isso é um aumento gigantesco nas operações, é o sinal claro de que uma nova e grande ofensiva começou. Mas qual que é o objetivo disso tudo? O alvo principal é romper o que eles chamam de cinturão de fortalezas da Ucrânia, lá no Donbas. Pensa numa linha de defesa super densa, cheia de trincheiras, minas, posições fortificadas, tudo isso construído ao longo de 10 anos. É ali, nesse vespeiro, que a Rússia está jogando todo o seu peso. Então, resumindo, a estratégia russa aqui é basicamente força bruta. É usar um número absurdo de soldados, mandar a infantaria para cima, onda após onda. Eles também tentam usar o tempo ruim, a lama, a chuva, para atrapalhar os drones ucranianos, que são uma vantagem tecnológica enorme. E o ponto principal, eles sabem que vão ter perdas gigantescas, mas estão dispostos a pagar esse preço altíssimo em vidas por qualquer ganho tático. E é exatamente aqui, nesse ponto, que as duas histórias que pareciam não fazer sentido juntas se encontram numa realidade terrível. Não importa quem está avançando no mapa. A única coisa em que todas as fontes concordam é que o custo humano, o número de perdas, atingiu um nível que a gente nunca viu antes nessa guerra. E falando em coisas importantes, lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, valeu? Olha esse dado. Só no dia 17 de março, a Rússia teria tido 1.710 baixas, entre mortos e feridos. Segundo os relatórios, foi o dia mais letal para eles em todo o ano de 2026 até ali. É um número assustador para um único dia de luta. E o pior é que não foi um pico isolado.
Se a gente pegar os 4 dias seguidos, de 17 a 20 de março, o número total de baixas russas sobe para 6.090. Fazendo a conta, isso dá uma média de mais de 1.500 baixas por dia. Isso mostra o quão brutais e intensos estão sendo esses combates. Fechando a conta daquela semana, o número total foi para 8.710 baixas. É gente pra caramba. E os analistas são bem claros. Uma taxa de perdas como essa é simplesmente insustentável no médio e longo prazo. Nem mesmo para um exército gigante como o da Rússia. Isso aqui resume bem o porquê de tantas perdas. É um choque de estratégias. De um lado, a tática russa, apostar na quantidade, mandar onda atrás de onda de soldados. Do outro, a tática ucraniana, responder com tecnologia, usando um exército gigantesco de drones FPV para criar as famosas zonas da morte. Nessas zonas, os soldados russos infiltrados e os veículos blindados viram alvos fáceis, um a um. Ok, agora vamos sair um pouco da linha de frente e olhar para os problemas internos. Porque uma guerra não se ganha só com o soldado e tanque, né? A economia, a logística, a mão de obra, tudo isso é um campo de batalha também. E isso está pesando bastante, especialmente para o lado russo. A economia de guerra da Rússia já está mostrando sinais claros de desgaste. Por exemplo, uma taxa de desemprego de só 2,2% parece boa, né? Mas na verdade não. Isso significa que está faltando gente para trabalhar, uma escassez grave de mão de obra. A inflação não dá trégua. E tem mais, o governo russo está tendo que contratar empresas militares privadas para proteger a própria infraestrutura dentro do país. E no meio disso tudo, eles ainda estão correndo contra o tempo para desenvolver um sistema de satélite próprio. E para a gente entender o tamanho desse desafio tecnológico para a Rússia, é só olhar o que está acontecendo do outro lado. A meta da Ucrânia era ter até o fim de 2025 3 milhões de drones FPV. 3 milhões! Isso mostra a força industrial que eles montaram para essa estratégia de defesa. É essa tecnologia toda que cria e alimenta aquelas zonas da morte que estão causando tantas perdas para os russos. Então, no fim das contas, talvez a pergunta lá do começo, quem está ganhando, seja a pergunta errada. Com um nível de perdas brutal como esse, a questão de verdade talvez não seja sobre quem avança mais no mapa, mas sim sobre quem aguenta. Qual país, qual sociedade, qual exército consegue suportar esse custo terrível por mais tempo? A resposta para essa pergunta é o que vai decidir o futuro dessa guerra. Por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada!